As crianças agora que puderam testemunhar também do batismo de Enzo e talvez tenham passado por momentos semelhantes, talvez possam de alguma forma aprender sobre o compromisso que seus pais fizeram diante da igreja, diante do Senhor da igreja. Elas vão ter um momento agora, vão se retirar e vão ter um momento de aprender da palavra do Senhor, na linguagem que possam crescer nela, compreendê-la e fazê-la abrigar em seu coração. Eu convido as crianças à frente nesse momento e convido a igreja a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos caminhando para o final dos nossos estudos em Efésios. Crianças podem se colocar aqui de lado, nós vamos orar com vocês. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o final do verso 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o final do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler responsivamente. Eu peço que a igreja possa fazer essa leitura alternada comigo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nós te louvamos porque não havia outra saída para as nossas vidas a não ser Cristo, e Cristo foi todo suficiente para nos garantir a salvação, para nos garantir a posição de co-herdeiros com Ele, Pai. Tem misericórdia, Pai, dos nossos pecados, dos nossos muitos pecados, sobre os quais a Tua graça superabundou, Pai. Que nós aprendamos a não viver no pecado, porque nós morremos para Ele. Que nós aprendamos, Senhor, a ter um compromisso sério com o Senhor, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em tudo nós possamos, então, ter Cristo como modelo das nossas vidas. Ó Pai, que nesse momento, diante da Tua igreja, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza. Para onde iremos nós, senão para o Senhor? Por isso estamos aqui, reunidos para ouvir a Tua palavra, aprender dela e viver por ela. Em nome de Jesus, Deus. Amém.
Eu quero reler alguns versos, nós temos uma perícope inteira, mas eu pretendo meditar em alguns dos primeiros versos desse texto, e nós teremos oportunidade nos próximos domingos de desdobrar melhor todo esse texto que é riquíssimo para nós. A partir do verso 10 diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós temos seguido ao longo dos últimos domingos, nos debruçando sobre o texto da carta de Paulo aos Efésios, um texto riquíssimo de uma igreja a que Paulo amava profundamente. Nós passamos por vários blocos de ensinamentos que Paulo trouxe nessa carta. Nós temos nos primeiros capítulos um desdobrar dos benefícios de Deus. Deus concede à sua igreja, pela graça, e tão somente pela graça, falando da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus. Depois de falar dos benefícios dessa graça, Paulo então nos traz alguns deveres. Ou seja, nós temos uma série de benefícios que recebemos do Senhor, mas nós também temos uma série de deveres que recebemos do Senhor. Esses deveres, eles passam pela firmeza da nossa fé, pela necessidade de nós permanecermos firmes naquilo que aprendemos. Ele passa por questões práticas do nosso lar, do marido com a esposa, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, de nossos deveres em sociedade, dos servos com os seus senhores. E aqui, a partir do verso 10 do capítulo 6, Paulo nos adverte sobre uma verdade espiritual que nós não temos o direito de negligenciar. O texto nos traz o que Paulo nos ensina sobre uma batalha espiritual na qual nós estamos inseridos nela. Nós a enfrentamos contra o diabo todos os dias de nossas vidas. Ele está ao derredor da igreja, procurando a quem devorar. E nós precisamos ter consciência disso, mas consciência tal a nos manter vigilantes diante dessas situações. Porque nós seremos tentados a pecar contra o Senhor. Há diversas artimanhas e há diversos instrumentos que o diabo pode utilizar para embaraçar o nosso entendimento acerca do Evangelho. Sutilezas que entram no meio da igreja e vão se enraizando e desviando o coração do crente para distante do Senhor. Embora muitos acreditem que o diabo não existe, há muita gente que pensa assim e atribui o diabo a uma criação da mente humana e tenta explicar as coisas ruins do mundo. E não se espantem em eu dizer que há muitos crentes que também não acreditam que o diabo existe, que vivem as suas vidas como se ele não existisse, que vivem as suas vidas vacilantes sobre terreno escorregadio, prontos a cair em alguma das suas ciladas. Deus criou um grande número de anjos, e estes eram todos bons, como toda a criação de Deus. Quando saíram das mãos do seu Criador, tudo que Deus fez era bom. Ele conclui a obra da sua criação lá no Gênesis, e tudo que ele fez era bom. Porém, desde a criação até a queda do homem, os anjos caíram antes que Adão viesse a pecar. Ocorreu uma queda no mundo angélico, queda na qual as legiões de anjos se apartaram do Senhor. A ocasião exata dessa queda nós não temos mencionado nas Escrituras. Nós sabemos que se deu entre a criação e a queda do homem, porque Deus criou os anjos com toda a criação, e então um anjo caído, tomando uma serpente, veio a tentar Adão e Eva no meio do jardim do Éden. Nós temos lá em João 8, no capítulo 44, Jesus falando que o diabo era um assassino desde o princípio.
E em 1 João 3,8, João diz que o diabo peca desde o princípio. Mas qual foi o pecado do diabo? Já pararam para pensar sobre isso? Na exortação de Paulo a Timóteo, lá na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Paulo adverte a Timóteo que nenhum neófito, nenhum leigo, nenhum recém-convertido venha a ser designado como bispo, como presbítero da igreja, e ele vai fazer a seguinte advertência: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, apontando como se o pecado do diabo fosse o pecado do orgulho, desejar ser como Deus em poder e em autoridade. O fato é que o diabo, uma vez caído, com todos os seus anjos, e uma vez condenado, com todos os seus anjos, tenta tragar o nosso coração para distante do Senhor, como quem não quer ir sozinho, e certamente não irá. Certa vez, um pregador chamado Tozer, ele disse que o cristianismo de hoje não transforma as pessoas. Pelo contrário, está sendo transformado por elas. Não está elevando o nível moral da sociedade, está descendo ao nível da própria sociedade, congratulando-se com o fato de que conseguiu a vitória, porque a sociedade está sorrindo enquanto o cristianismo aceita a sua própria rendição. Palavras duras de Tozer, falando de uma igreja que parece estar sendo vencida pelo seu inimigo e parece estar se moldando a esse mundo, em vez de moldar o caráter do crente a ser diferente desse mundo. Tozer fala no cristianismo hoje. Ele falava isso no século XIX, mas isso parece ser tão real e tão presente nos nossos dias. Uma igreja que se deixou perverter pelas ciladas do diabo, se deixou se contaminar com as ciladas do diabo. Paulo escreve essa carta aos Efésios enquanto estava preso em Roma. E aí, talvez fazendo uma referência aqui ao que nós lemos, aos versos que nós lemos, talvez Paulo, em sua prisão domiciliar, com um guarda romano à porta, talvez tenha tido nele a ilustração da armadura, então, que ele escreve aqui. Claro que isso é inferência minha. O fato é que Paulo descreve aqui as armaduras de um homem que está pronto a uma guerra, ou que deve estar pronto a uma guerra, e este homem precisa estar bem trajado, preparado para o combate que está prestes a combater. Mas a essência, o fundamento da advertência de Paulo aqui é para que a igreja possa, de fato, com o coração do Senhor, estar firme e revestida em Deus, contra as artimanhas, contra as tentações, contra as ciladas que teremos à nossa volta. Foi o pregador Billy Graham que disse a seguinte frase: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que o homem quiser navegar para distante de Deus, é o diabo que aprontará o barco, porque esse é o desejo do seu coração. Mas nós somos advertidos por Paulo. Verso 10, o texto que nós lemos, convido a igreja a voltar os seus olhos, então, para o texto. No verso 10, diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força do homem, revelada por Paulo aqui, ela é claramente distante de qualquer intenção do homem de acreditar que pode estar seguro, que pode estar guardado pela força do seu braço. Pela força do homem, pela natureza humana, nós não temos nenhuma condição de vencer as ciladas do diabo. O próprio Agostinho, ele chamava a nossa condição pós-queda, no latim, de non posse non peccare, ou seja, nós não temos outra condição, nós não podemos não pecar, nós estamos sempre no pecado, porque essa é a condição da natureza humana sem Deus. Por isso não há esperança para o homem caído, a não ser em Cristo. Por isso não há nada em nós mesmos que seja capaz de nos justificar, de nos salvar, de promover algum escape diante do Senhor.
a não ser aquilo que Cristo fez na cruz, e graças a Deus por isso. Paulo nos traz a lembrança, a memória, ou coloca diante dos nossos olhos o fato de que a força do homem nunca esteve em sua própria natureza, nunca esteve na força do seu braço ou na sua capacidade de prover segurança. Como nós, muitas vezes somos levados por um coração enganoso a acreditar que podemos ser a nossa segurança, que podemos garantir alguma segurança, alguma guarda, quando nós não temos nem controle sobre a nossa própria vida. Tudo está nas mãos do Senhor e nunca nas nossas mãos. Mas nós ficamos angustiados quando temos um sentimento de estar perdendo o controle. Nós ficamos angustiados quando coisas que nós não esperamos acontecem em nossas vidas, porque parece que fugiu daquilo que eu havia traçado como plano para os meus dias. Pois a força do homem não pode ser encontrada em nenhum lugar a não ser em Deus. Cristo é a força do homem regenerado. Quanto mais serem fortalecidos onde? No Senhor e na força do seu poder. Se nós quisermos buscar forças para enfrentar as adversidades das nossas vidas, nós não temos outro lugar para buscar a não ser no Senhor, a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quando nós acreditamos que o Senhor é poderoso, quando nós acreditamos que o Senhor é de fato tudo que prometeu ser as Escrituras, nós podemos cantar como salmista, que descansa à sombra protetora do Deus onipotente. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, Paulo escreveu dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Essa é a revelação de um Deus poderoso, de um Deus no qual deve estar a nossa segurança e a nossa força. Na mesma carta de Paulo aos Efésios, Paulo já havia ensinado aquela igreja sobre o que era Cristo, sobre o seu poder, sobre a sua autoridade sobre a criação. No capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha que manifestação da soberania gloriosa de um Deus onipotente. E ele continua dizendo: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É esse Deus glorioso, é esse Deus poderoso, é nele que deve estar a nossa força em todas as circunstâncias das nossas vidas. Sobre o verso 13 do capítulo 1, Paulo vai trazê-lo, parece que Paulo vai trazer essas verdades novamente aqui no capítulo 6, porque ele traz essa palavra da verdade, esse evangelho da salvação aqui manifestados como elementos sobre os quais nós devemos nos vestir para estarmos prontos para enfrentar esse lado do inimigo. Nós devemos nos cingir da verdade, está lá no verso 14, calçar a preparação do evangelho da paz, no verso 15. Este selo do Espírito Santo é aqui manifestado pela justiça de Cristo, em qual a nós é imputada, e depois esse Espírito Santo é transformado numa espada na mão do crente, capaz de transformar vidas, capaz de transformar as nossas vidas, capaz de transformar a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, capaz de transformar a maneira como nós enfrentamos as situações, capaz de guardar o nosso coração em paz, mesmo quando tudo à nossa volta clama por guerra. Esse é o poder no qual está a nossa força, no Senhor e da força do seu poder. Cristo está sobre toda a criação,
Cristo tem poder sobre toda a criação, tudo foi criado por meio dele, para ele tudo foi criado, nós somos sua herança, e somos com ele co-herdeiros das promessas que o Senhor então tem separado para a sua igreja. Não há no mundo, ou nas regiões celestiais, colocadas por Paulo aqui, poder maior do que aquele Deus soberano, cheio de autoridade e de tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Essa expressão, na verdade, quer dizer que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós nos alegramos, porque o que Deus faz é o melhor para nós, mesmo que não pareça. Isso é estar fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. Não é não ter dias maus, não é não ter dias difíceis, porque a própria palavra, nos versos seguintes, vai dizer que nós teremos, mas é estarmos firmes, apesar dos dias maus, apesar dos dias difíceis. Verso 11, volta para os olhos para o texto, no verso 11 do nosso capítulo 6. Escreve Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra diabo, ela tem uma origem de uma raiz de uma palavra grega, que é como se a gente jogasse algo em alguma coisa ou sobre alguma coisa. O diabo também, essa expressão também é traduzida como acusador. Então é como se essas palavras de acusação elas fossem lançadas contra nós, para nos derrubar. Este diabo é então colocado aqui como alguém que, por artimanhas, por alguém que com inteligência, com sagacidade, com prudência, coloca diante de nós tropeços, buracos, situações que façam com que nós nos distanciemos do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, no verso 1, a serpente é apresentada com essas características. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, no verso 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo se serve da sutileza, o diabo se serve da prudência não santificada, da sagacidade não santificada. Ele faz uso disso para satisfazer os seus interesses. A estratégia do diabo consiste em trazer tentações, e muitas vezes essas tentações elas virão por pessoas em que nós confiamos. Muitas vezes situações difíceis ou angustiantes em nossas vidas podem vir nos pontos mais frágeis, e o diabo conhece isso, porque ele é sagaz, ele é prudente, ele é astuto. E ele vai usar pessoas ou circunstâncias à nossa volta, quando nós menos esperarmos, para colocar diante dos nossos olhos a tentação de fazermos aquilo que não agrada ao Senhor. Às vezes até usar desejos do nosso coração, que nós o tempo todo ficamos buscando para satisfazer o nosso coração. Ele, conhecendo o nosso procedimento e o que buscamos, pode nos dar facilidade para alcançar essas coisas. Paulo nos ensina aqui que este inimigo é sagaz, é astuto e usará de artimanhas contra o nosso coração. E nos exorta então a ficarmos firmes. É um imperativo nesse texto. Mas olha só, olha a construção que Paulo diz: olha, há uma força, vocês podem se apropriar dessa força, ela está em Cristo Jesus. Nesta força, e por causa dessa força, vocês agora estão habilitados e precisam ficar firmes, porque haverá ciladas diante de vocês. Serão colocadas ciladas diante dos nossos olhos, diante dos nossos pés, e nós precisamos estar firmes no Senhor. Verso 12, Paulo escreve: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós não devemos nos preparar como se estivéssemos numa guerra contra o homem, mas isso é algo muito maior do que os nossos olhos podem ver, ou talvez nosso entendimento possa alcançar. Nós estamos o tempo inteiro em luta, e essa luta acontece dentro do nosso coração, ela acontece nas circunstâncias das nossas vidas, onde situações são colocadas diante dos nossos olhos.
pecar. O diabo não pode nos fazer pecar. Ele não tem este controle sobre nós, crentes. Mas ele pode colocar diante de nós oportunidades para isso. E nós, a fim de satisfazer os desejos do nosso coração enganoso, vamos abraçar essas oportunidades. Vamos pecar contra Deus se não estivermos firmes, se não estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos ficar firmes. E a humanidade sem Deus, ela é totalmente governada por esses poderes. A humanidade sem Deus vive como se Deus não existisse, como se não tivessem a quem prestar contas de seus atos. As forças espirituais do mal, que atuam nas músicas que nós não devemos ouvir, que atuam nos filmes que nós não deveríamos assistir, que atuam em páginas na internet que nós não deveríamos acessar, as forças espirituais do mal que atuam numa cultura que nós não deveríamos assumir como nossa, ela tem tragado o coração de muitos crentes, lhe levado ao pecado, à vergonha e à humilhação. São pastores que abraçam a prostituição, o adultério, são mulheres que encontram em outros homens aquilo que não conseguem encontrar dentro de casa do seu marido e vão buscar fora no mundo, como se essa fosse uma maneira de resolver as coisas. São jovens e adolescentes que buscam o sexo fora do casamento, a satisfação dos seus prazeres, e andam em caminhos distantes dos caminhos do Senhor. São desobedientes dos pais, insolentes e tantos outros pecados registrados nas Escrituras. Em muitos e muitos aspectos da nossa cultura, da nossa vida prática, o diabo tem vencido batalhas sobre nós. Como disse Paulo no capítulo 2, versos 2 e 3, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, todos nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo estes poderes que Paulo diz aqui ser o nosso inimigo, o nosso adversário, o diabo, o nosso acusador. Eu não estou falando aqui em batalha espiritual para você sair pela rua amarrando todas as coisas, mas para que vocês possam, pelo menos, amarrar o seu próprio coração, para que isso não venha a enveredar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Paulo então traz um escape. Paulo traz uma esperança para o crente. Olha, essa é a situação, a força, há uma necessidade de firmeza. Existe o mal diante dos nossos olhos, mas há uma esperança para nós. Há uma maneira que nós temos para suportar tais circunstâncias, tais situações. E essa maneira é nós tomarmos a armadura de Deus. É nós sermos revestidos por aquilo que só podemos encontrar no Senhor. É outra maneira de dizer: se apropriem da força do Senhor, da força do poder de Deus sobre a vida de vocês. Como? Vivendo segundo aquilo que o Senhor nos instrui a viver, nos vestindo com aquilo que o Senhor então manifesta como trajes santos. Tem dias em que mesmo crentes maduros questionam a própria existência de Deus. Tem dias em que mesmo crentes maduros agem ou desejam que Deus não existisse, para que eles pudessem então pecar naquele momento. É como se nós pudéssemos desligar a luz e dizer: Deus, não enxerga agora, porque agora eu vou pecar. Estou tenso, preciso descarregar essa tensão. Está acontecendo isso na minha vida, e eu preciso fazer assim então, para poder encontrar algum alívio, algum prazer. Isso é um sofisma, isso é um engano. Isso é algo como nós lemos há pouco no texto ministrado pelo dirigente. É uma artimanha, é um argumento enganoso que tenta tragar o coração do crente.
Portanto, diante dessas coisas, no dia mau virá em algum momento em nossas vidas, ou vários dias maus virão em nossas vidas, fiquem certos disso. Precisaremos estar firmados para não sucumbir, para não nos amedrontar, para não nos deixar envolver de tal forma com o pecado, que nos encontremos numa situação humilhante, pervertida, que olhamos no espelho e nem reconhecemos mais o nosso próprio rosto. Haverá tempo em nossas vidas que parece que o inimigo vem com todas as forças. Parece que todo o inferno se juntou com força contra nós. Então, quando profunda opressão e tentação toma o nosso coração, nos sentimos perdidos e imensamente desejosos de pecar. Como se não houvesse força em nossos músculos para nos manter de pé. Tempos difíceis. O pecado parece dominar a nossa vida. O pecado parece estar controlando toda a situação. Mas nós conhecemos a Deus. Então nos humilhamos. Então nos arrependemos. E o Senhor nos restaura graciosamente. E nos coloca de pé na força do seu poder. Para este dia, Paulo nos exorta: tomai toda a armadura de Deus. E há duas razões claras nesse verso acerca do motivo pelo qual nós devemos vestir essa armadura e estar prontos e cuidadosos. Ele vai dizer: para que possais resistir no dia mau. E depois ele vai dizer: para que depois de teres vencido o dia mau, permanecer inabaláveis. Mas, meus irmãos, não se espantem ao saber que há crentes que andam com os olhos distantes de Cristo, desviados dos caminhos do Senhor, sobre os quais devem repousar as nossas orações, descuidados com sua prática de oração, descuidados com a sua diligência em relação à palavra, descompromissados com a palavra do Senhor, têm andado perdidos neste mundo de uma cultura tão perversa. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade e eu estudei num lugar onde é bastante conhecido por um modo de viver moralmente frouxo. Eu estudei no Centro de Arte e Comunicação lá na Universidade Federal, quando fiz o curso de Publicidade e Propaganda, na minha primeira graduação, e existiam algumas expressões engraçadas sobre o lugar, mas sempre de maneira muito jocosa, em função da libertinagem moral que se prega ali, de maneira muito geral. É claro que isso não é particular, mas de maneira geral. E junto comigo, na minha turma, éramos 4 crentes. Éramos 5 crentes. Né? E é interessante lembrar disso hoje, porque dos 5 crentes, um veio a converter-se no caminho da faculdade, então nos tornamos 6 e depois saímos 3. Porque o conhecimento do mundo, os prazeres que a cultura dominante desse tempo e todas as outras coisas deslumbrantes que parece que esse mundo tem a oferecer, tragou o coração de outros 3 e hoje estão tão distantes do Senhor. Deus teve assim misericórdia de mim, misericórdia de outros colegas. Esses puderam, passando por dias maus, e foram dias maus. Não digo que a faculdade foi ruim, não estou me expressando dessa forma, mas a tentação do ambiente, a maneira como as coisas se conduziam, como as coisas eram colocadas diante dos nossos olhos, poderiam ter tragado a todos nós. Mas Deus teve misericórdia, como tem tido misericórdia de nós. E mesmo que nós nos desviemos em algum momento, pela graça do Senhor, o Senhor nos traz de volta e nos coloca firme em seus caminhos, porque essa é a promessa de Deus para nós, que aquele que começou a obra em nós é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Então, no dia mau, arrebatará com força o crente descuidado.
O diabo vai tragar com ímpeto aquele que não estiver diligente, firmado, revestido pela armadura de Deus. E não haverá outra coisa a fazer, a não ser se humilhar e se arrepender. Há algumas coisas que deveriam ser guardadas em nosso coração, nos trechos que nós lemos. Há uma luta pela nossa mente e pelo nosso coração acontecendo ao nosso redor, em todo momento, em várias circunstâncias da nossa vida. O diabo está desesperadamente intencionado a tragar a nossa mente e o nosso coração. Ele deseja isso, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos deixar que isso aconteça. Uma segunda verdade que eu gostaria que não esquecêssemos nesse texto é que a batalha espiritual à nossa volta tem por alvo confundir e nos desviar dos caminhos de Deus, nos levar a ser desonestos, nos levar a ser mentirosos, nos levar a sermos infiéis, incrédulos e buscarmos satisfação segundo o desejo do nosso próprio coração. Mas há uma terceira verdade, e essa é animadora. Há uma vitória conquistada por Cristo diante das nossas mãos, para que nos apropriemos dela, para que sejamos fortalecidos por ela, porque Cristo venceu o mundo, porque Cristo venceu a morte, nosso último inimigo. Por isso, nós nos aperreamos, como nós dizemos aqui no Nordeste, mas nunca sucumbimos ao aperreio, porque Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa força. Como disse o bispo Riley certa vez, o segredo de um cristianismo vigoroso e poderoso para todos os dias é estar sempre olhando para Jesus. Ele é a nossa força. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha que autoridade, Ele está à direita de Deus, Ele é a nossa força, Ele intercede por nós, Ele morreu no nosso lugar. Por isso, Cristo precisa ser tudo para nós. Por isso, nós não podemos acrescentar nada a Cristo. Por isso nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, ter isso como algo firmado em nossos corações, como um compromisso de vida, como um compromisso genuíno de um crente para com seu Deus. Mas, se você não tem vencido as batalhas contra o diabo, se você tem dito, eu amo a Cristo, mas amo também as minhas ambições nesse mundo, se você tem dito, eu amo a Cristo, mas eu amo também me envolver com incrédulos. Eu amo a Cristo, mas eu amo a libertinagem. Eu amo a cultura desse tempo, os valores desse mundo. Eu quero dizer que você não tem amado a Cristo. E se essa é a sua condição, não há outra maneira de orar a não ser repetir as palavras de Lutero em sua oração, dizendo, não tem outro nome senão de pecador. Pecador é o meu nome, pecador, meu sobrenome, orou Lutero certa vez. Se essa é a nossa condição nessa noite, eu te convido a fazer um concerto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, a revestir-se agora das armaduras de Deus e não mais andar como outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, mas afirmar um compromisso sério com o Senhor. Talvez esse seja o nosso desafio para hoje, assumir um compromisso sério com Deus e dizer, eu amo a Cristo e somente a Cristo. Vamos orar nesse momento. Convido a igreja a fechar seus olhos. Então nós vamos orar. Quero orar com você que quer fazer um compromisso com o Senhor. E quero que a igreja possa estar orando por você também. Somos corpo, membros uns dos outros.
E a nossa fraqueza vai estar sempre no nosso elo mais fraco. Por isso precisamos suportar uns aos outros, ser suporte uns dos outros. Porque dias maus vêm contra todos nós. E nós precisamos uns dos outros. Pai bendito, Todo-Poderoso Deus, eu te louvo, Pai, por quem Tu és, pelos Teus poderosos feitos, Deus, porque nós podemos trazer à memória o que nos dá esperança nos dias maus. Pai, se alguém tem vivido dias assim, em que em alguns momentos tem desejado que o Senhor não existisse, para que não houvesse condenação sobre os seus pecados, eu oro a Ti, Senhor, que tenha misericórdia. Que possa então ser fortalecido no poder do Senhor e assumir um compromisso sério com o Senhor, de vestir a armadura de Deus, palavra da verdade, a pregação do Evangelho calçado em nossos pés. Nós possamos então, diante do Senhor, fazer um concerto, um pacto, de não mais andarmos como andávamos outrora. Em nome de Jesus. Sela, Senhor. Sela o nosso coração contigo. Faz com que o Teu Santo Espírito mostre sempre os perigos diante dos nossos olhos. E que sejamos então fortalecidos no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.